Meu nome é Cecília Vilas Boas Simão, eu sou psicóloga clínica. Eu estou fazendo uma série sobre autoestima. O primeiro vídeo eu fiz sobre o que é autoestima, como que a nossa autoestima é construída. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os danos que a superproteção causa na construção da autoestima. A superproteção ela é muito prejudicial na construção, da autoestima da criança. Por quê? Porque ela cresce recebendo uma mensagem, recebendo uma informação que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha. E isso é muito ruim porque isso causa uma crença de incapacidade. Mas antes de eu aprofundar sobre esse assunto, eu queria deixar um alerta aqui para os pais. Os pais que não tiveram o cuidado físico ou emocional na infância. O que seria isso, Cecília? O cuidado físico seria aí a vestimenta, a medicação, a escola, roupa e por aí vai. E o cuidado emocional. O que seria o cuidado emocional? Seria a empatia que esses pais estão tendo com seus filhos, respeitando as fases de desenvolvimento deles, a conversação, que tipo de diálogo que esses pais, esses cuidadores estão desenvolvendo com seus filhos, a orientação, o brincar, o limite, que também é muito importante, a proteção e por aí vai. Quando os pais eles não tiveram esse cuidado físico e emocional na infância, tá? Eles podem desenvolver dois tipos de comportamento. Como eu estou falando aqui, eles podem vir a desenvolver, tá? Eles podem reproduzir o que eles receberam, eles podem reproduzir essa falta aí que eles não tiveram, vamos supor, o cuidado emocional. Aí quando tem um filho, continua reproduzindo tudo aquilo que ele não teve. Então ele pode reproduzir, como ele pode ir para o comportamento também de superproteção. Quando ele vai, ambos, os dois comportamentos, os pais fazem de uma forma inconsciente. Porém, quando ele vai para o comportamento da superproteção, de uma forma inconsciente, como eu falei, ele faz isso porque ele tenta resgatar, vamos dizer assim, aquela criança que não foi assistida na infância, aquele desamparo que ele não teve, ele tenta fazer isso, trazer isso quando ele tem os seus filhos. Ele tenta, por isso que é a superproteção. Então, eu gosto de trazer esse alerta sobre isso, porque eu, por exemplo, eu fui uma mãe muito superprotetora, por conta da minha história de vida, e como que eu consegui romper isso e ainda continuo trabalhando isso através do quê? Do autoconhecimento. Através da minha história de vida, através do autoconhecimento da ciência também. Isso fez eu conseguir identificar isso. Então, não vou falar que eu não sou mais uma mãe superprotetora, mas eu posso dizer que quando eu tenho algum comportamento superprotetor com a minha filha, o alerta, ele liga. Então, eu consigo identificar. E eu conseguindo identificar, eu posso fazer diferente. Então, eu gosto sempre de dizer, de falar da importância da gente conhecer a nossa história de vida. Isso é muito importante, não é verdade? Porque quando a gente só muda aquilo que a gente conhece. A gente não tem como mudar alguma coisa que você não tem conhecimento. Então, por isso que eu falei um pouquinho aí de mim, só para ilustrar essa fala. Aí, aproveitando, eu gosto muito de trazer exemplos, porque eu acho que isso facilita muito a nossa forma de entendimento. Eu atendi uma jovem, ela chegou no meu consultório com 19 anos, e ela chegou com o diagnóstico de síndrome do pânico. A história dessa jovem foi o seguinte: até os 17 para 18 anos dela, a mãe, os pais dela, não deixavam ela sair sozinha, para lugar nenhum, nem para comprar um pão na esquina, na padaria, esses pais deixavam a filha sair. E não era só isso. Desde novinha, os pais sempre falando muito com ela, tem que tomar muito cuidado, porque o mundo é perigoso, as pessoas não são confiáveis. Então, quando tinha algum noticiário, por exemplo, de uma jovem que morreu com uma bala perdida, indo para a faculdade, eles chamavam essa filha, olha como o que eu falo é verdade e tal, mostrava ali no jornal, quando tinha assalto em ônibus. Então essa jovem, ela cresceu ouvindo isso de uma forma bem exagerada. E a gente cresce e chega uma hora, que ela começou a ter que ir para a faculdade, ela começou a ter que ir para o estágio. Então esses pais já não podiam estar acompanhando essa filha como eles faziam antes. E aí o que aconteceu? Ela começou a desenvolver os sintomas de ansiedade, porque ela estava no ônibus, todos aqueles pensamentos automáticos, de tudo que ela ouvia, e ouvia também, mesmo com essa idade, ela ainda continuava ouvindo,
ficavam presentes ali no consciente dela. Então ela estava no ônibus, ela ficava assim: meu Deus, eu não posso me desligar, eu tenho que ficar atenta a tudo, porque eu posso ser assaltada a qualquer momento. Então ela nunca se desligava, ela estava na rua, aparecia alguém mais ou menos estranho, ela já entrava na farmácia, porque ela já achava que ia ser assaltada. Se ela precisasse pegar alguma informação para ela chegar em algum lugar, ela não podia perguntar para ninguém, porque ninguém era de confiança. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Nosso papel como pais é orientar, isso faz parte do cuidado emocional, não é verdade? Então, é extremamente importante que a gente oriente, mas tudo é a forma como a gente vai falar. Uma coisa é você chegar para o seu filho e falar assim: ó, filha, agora você já está andando sozinha. Se você vier a ser assaltada, não retenha nada. Se pedirem o celular, você dá o celular. Se pedirem a mochila, você dá a mochila. Porque bens materiais a gente compra de novo, não é verdade? A vida a gente só tem uma. Então tudo é a maneira como a gente vai falar. Não estou falando que a gente tem que passar para os nossos filhos que a gente vive num castelo das princesas. Não estou querendo dizer isso. Mas é a maneira como a gente vai orientar. O diferencial está aí. E o que eu queria falar também é o seguinte: os pais superprotetores, eles pensam que estão sendo o máximo, eles acham que estão sendo os melhores pais, só que eles não têm consciência do quanto que esse comportamento está trazendo prejuízos, né, na vida do seu filho. Então, eu separei aqui alguns pontos que eu tenho observado muito no consultório referente a essa questão de superproteção e vou estar compartilhando um pouquinho com vocês agora, tá? Então, eu anotei aqui o primeiro ponto é que filhos de pais superprotetores, eles podem ter dificuldade, tá, em desenvolver independência e autonomia. A independência, né, é quando a gente consegue fazer alguma coisa sem ter auxílio da outra pessoa. E a autonomia seria a capacidade que a gente tem de refletir, a capacidade que a gente tem de tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, normalmente, os filhos de pais superprotetores, eles não desenvolvem isso. Eu acompanhei, antes dessa questão da pandemia, eu acompanhei 2 casos separados. Um foi um jovem, um adolescente, que ele conseguiu uma bolsa de estudo, né, para estudar no outro país. Os pais se organizaram, viram nas empresas para tirarem 30 dias de férias, para ficarem 30 dias com esse filho lá, até ele se acomodar, até ajustar tudo direitinho. Porém, quando faltavam 10 dias, esse filho começou a desenvolver sintomas de ansiedade. E como que foi a história desse jovem? Foi exatamente de superproteção. Foi exatamente disso que a gente está conversando aqui. Então, ele não só dele imaginar, ele já começou a se sentir mal, né? A desenvolver esses sintomas. E o outro caso foi um jovem adolescente que chegou aí. Esse já é um outro caso. Ele foi, porém, ele não conseguiu ficar. Não conseguiu se manter lá, tá? E aí esses pais ainda quiseram depois puni-lo, porque falaram que gastaram muito dinheiro, até que eles foram conscientizados que eles não poderiam fazer isso com o filho, já que eles criavam esse filho numa redoma. Então como que você quer que seu filho voe? Como é que você quer que seu filho vá, avance, cresça, se você não está fazendo desse crescimento aos poucos? Não adianta você botar numa redoma e de repente falar, vai! Não é assim que funciona. Então, outro ponto aqui que eu notei também é que normalmente são crianças que tendem a ficar infantilizadas. Eu não sei se vocês já viram adolescentes, jovens, assim, que falam igual criancinha, que você olha e você fala assim, tem certeza que você tem 17 anos? Porque fala igual aquela voz assim, igual de criança, né? E quando você pergunta assim, que tipo de livro que você gosta de ler? Que tipo de filme que você gosta de assistir? Eles falam, você pode, alguns casos, né? Eles, eu gosto de ver aquele livro que eu assisti, que eu lia quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7 anos. Eu gosto daqueles livros que tem imagem e tal. Então, os filmes são aqueles que ele assistia quando ele era pequeno. Então, ele cresceu, ele está com uma nova idade, ele está mudando de série na escola, não é verdade? Porém, ele não está se desenvolvendo emocionalmente. Então, isso também pode estar acontecendo. Outra coisa que pode estar acontecendo também é que, normalmente,
filhos de pais superprotetores, eles podem desenvolver uma visão pessimista e pode vir a ter também depressão. Por quê? Porque eles passam a interpretar as coisas de uma forma incorreta. E isso vai influenciar a maneira dele ver o seu futuro, a maneira dele se ver e a maneira dele ver o mundo como um todo. Tá? Então isso também pode acontecer. Como também a criança que recebe esse tipo de criação, em algum momento da vida dela, ela pode estar desenvolvendo algum transtorno proveniente, tá, da ansiedade. Ele pode desenvolver aí a síndrome do pânico, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode desenvolver o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, entre outros. O que eu queria dizer aqui é que a superproteção não garante a felicidade dos nossos filhos. Não é verdade? Então a gente já conversou um pouquinho até aqui e a gente já viu isso, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito lá no consultório, né? De chegarem pais, chegarem mães e falarem assim: Cecília, eu não sei o que eu fiz tudo por essa filha, eu fiz tudo por esse filho, né? Eu não consigo entender por que eles estão assim. A minha filha até hoje não lava a calcinha dela. A menina está com 19 anos, não lava a calcinha. Então é exatamente isso que a gente está conversando. Tudo que é extremo é prejudicial. A gente precisa buscar sempre o quê? O equilíbrio. Porque aí depois, quando já está lá na frente, já é muito mais difícil. Né? Ainda é possível, mas é muito mais difícil. Então, quanto antes a gente conseguir vir aí para o equilíbrio, longe de ser, longe de ser pais perfeitos, porque isso a gente nunca vai ser. Eu sempre falo com a minha filha: olha, eu não sou perfeita, mas eu estou em busca a cada dia de ser uma pessoa melhor. Porque tem filhos que olham para os pais, né? Acham que é um super-homem, acham que é uma mulher maravilha. Aí quando acontece alguma coisa, quando vem uma decepção, alguma coisa, o filho desmorona. Né? Então é muito importante a gente também estar passando essa mensagem aí para os nossos filhos. E outra coisa que eu notei aqui também, eu não sei se vocês receberam, né? Rolou uma carta aí nas redes sociais, eu recebi. Eu não sei quanto a veracidade dessa carta, tá? Mas eu achei conveniente eu estar falando um pouquinho aqui para eu poder ir para um outro tópico também em relação à superproteção. Essa carta é sobre um detento que estava condenado à morte. E ele deixou uma carta dizendo que a justiça só seria feita se a mãe dele fosse executada junto com ele. E o motivo que ele falou isso, ele falava na carta que a mãe dele sempre acobertava ele nos crimes que ele cometia desde pequeno. Então, por que eu estou falando isso? Porque a superproteção, ela não vai só para o lado do cuidado excessivo, tá? Ela também pode ir para esse lado, tá? De pais estarem cobertando seus filhos em coisas erradas que eles fazem. Eles têm N argumentos. Já ouvi N argumentos. Eu evito de falar porque senão vai ter briga. Eu evito de falar porque senão meu marido vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando os pais tendem a ter esse tipo de comportamento com seus filhos, além de trazer danos para a construção da autoestima dos seus filhos, eles podem, o prejuízo é maior, porque pode desenvolver, inclusive, um transtorno de personalidade. Aí já afeta, já é um outro assunto, porque senão eu vou sair aqui do foco, vou sair do tema. Então é muito importante nós, como pais, né? Tem pais aí me ouvindo nessa hora, é muito importante a gente ter essa consciência. Porque nós temos mais idade, nós somos mais experientes, então cabe a gente o quê? Orientar, inclusive, em relação ao que é certo e em relação ao que é errado. Em algumas festas de aniversário de crianças, eu já presenciei muitas situações como essa. Inclusive teve uma que me marcou muito. Era um menininho, era uma criança de 9 anos brincando com uma menina que deveria ter por volta de 7, 8 anos. E de repente, nessa brincadeira, o menino começou a dar soco na menina, começou a chutar a menininha começou a chorar. Aí a mãe veio correndo e a outra mãe, a mãe responsável por esse menino, simplesmente ela pegou o filho, fez ainda um carinho na cabeça, pegou ele pela mão e botou ele sentadinho na mesa.
Foi algo assim que impactou os convidados da festa, porque foi algo assim bem forte, né? Foi uma cena bem agressiva da parte do menino. Então foi esse comportamento que a mãe teve. Então cabe a nós como pais estar orientando também, querer saber a verdade, o que aconteceu. Se for o caso, até ouvir o outro lado também, não é verdade? Que a gente também não pode ficar só com uma versão. Então eu gostaria também de deixar aí, né, registrar também essa informação que é muito importante. A palavra em 1 Coríntios 13 diz o seguinte: quando eu era criança, eu pensava como menino, eu sentia como menino e eu falava como menino. Porém, quando tornei-me adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, tem muitas crianças também que estão querendo crescer, estão querendo se desenvolver, mas também tem muitos pais, como a gente está falando aqui, que está querendo manter aquela criança numa redoma. Então, também tem esse lado aí da criança. Eu já atendi, né, algumas crianças que eu percebia claramente, elas queriam voar, elas queriam crescer, mas a mãe ali não deixava. Tinha uma viagem de um dia, uma viagem assim, né, um passeio de escola, o garoto já com 12 anos, a mãe não deixava, porque falava que era perigoso, podia acontecer isso, podia acontecer aquilo. Então também tem esse lado aí. Outra coisa que eu anotei aqui, referente até a isso que eu tô falando aqui, uma dica aí que eu gostaria de deixar, quando nós temos filhos, a gente não vem com manual de instrução, não é verdade? Ninguém vem com manual falando assim, olha, seu filho tem um temperamento tal, seu filho é assim, ele funciona dessa forma, de tal idade até tal idade você deve fazer assim. A gente não recebe isso. Então é muito importante a gente também estar buscando conhecimento em literaturas, em vídeos, se for o caso até buscar uma ajuda de um profissional também, né, para ajudar na questão da orientação. Ouvir outras experiências também de pessoas. Eu, por exemplo, minha família é pequena. Então eu nunca presenciei assim, crianças pequenas, crescendo. Tudo meu eu aprendi com a minha primeira filha. Minha filha única. Então tudo eu aprendi com ela. Então isso é muito importante, a gente estar buscando, né, conhecimento. Porque eu percebo que tem muitos pais que estão muito preocupados com a vida profissional. Eles querem, faz um curso, termina outro, faz um outro. E os filhos estão ali adoecendo emocionalmente, eles não sabem como lidar com seus filhos. E a gente não vê assim o mínimo de interesse de muitos pais de também estarem querendo aprender a lidar com aquele filho. Isso também é muito importante. A outra dica que eu gostaria também de deixar é o que eu falei um pouquinho no início. A importância de a gente fazer uma autoanálise. Essa autoanálise, ela tem que acontecer todos os dias. E a gente precisa muito disso. Falo por mim mesma, estou falando aqui de experiências que eu vivi, que eu vivo. Então, isso é muito importante, a gente olhar para trás. Poxa, eu tive uma criação de falta no cuidado físico, no cuidado emocional, ou só no cuidado emocional? Como que eu estou fazendo com meu filho hoje? Poxa, eu não fui beijada, eu tive um pai ausente, eu não tive carinho, eu não recebi elogio. Como que você está fazendo com seu filho? Você está conseguindo fazer diferente ou você está repetindo aquilo que não foi bom para você? Poxa, estou identificando que realmente eu sou um pai, eu sou uma mãe super protetora. Como que eu posso fazer agora para melhorar isso? Porque só de você já estar tendo o autoconhecimento, tá identificando, já é o passo, vamos dizer assim, principal. Então eu queria deixar essa segunda dica aí também em relação a isso. E para fechar, eu queria deixar uma frase de um filósofo que ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Então vai ter momentos que a gente vai ter que olhar para trás para compreender a nossa história, para compreender o que não foi bom, o que teve de déficit. Para quê? Para que a gente possa fazer de diferente no hoje. Porque o que a gente planta, a gente colhe. E na criação dos nossos filhos é a mesma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim: nossa, como que a sua filha, como que o seu filho parece com você, como que eles são educados, até na maneira de falar. Não é verdade? Isso aí já é a colheita do que você está plantando. Só que tem pro lado ruim também. Então que a gente possa sempre estar buscando aí o conhecimento teórico, que é importante. Como eu falei, os nossos filhos não vêm com manual de instrução. E que a gente possa também estar fazendo essa autoanálise, buscando aí entender a nossa história de vida, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, como que foi minha família, que mãe que eu estou sendo, que pai que eu estou sendo, para que a gente possa estar buscando
um equilíbrio.